Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou fazer aqui algumas simulações a respeito de investimentos em fundos imobiliários e claro, eu vou trazer aqui para vocês quanto que efetivamente rendeu determinados valores aqui e claro, nós vamos fazer essa simulação com diversos dos fundos imobiliários que nós temos na Bolsa de Valores. Então, se você quer saber quantos 100, 200 mil reais rendem alguns fundos imobiliários, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, de início eu vou trazer aqui vocês para a tela do Status Invest, só para que a gente possa pegar, por exemplo, alguns fundos meio aleatórios aqui, só para a gente conseguir fazer essa conta de uma forma correta. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o VSLH, que é um fundo de papel que muitas pessoas conhecem, e ele está com yield anual de 17,28%. Aí eu preparei aqui uma tabela para vocês, onde o ativo que eu vou fazer essa análise são os fundos imobiliários e o yield. Qual que é? O yield aqui nós vimos que é de 17,28% ao ano. Aí eu fiz aqui a conta de quanto que eu teria investido nesse fundo. Então fiz a conta com 10 mil, fiz a conta com 50 mil, 100 mil e 200 mil reais. Aí eu tenho aqui nesta tabela o valor efetivamente que eu teria recebido. Então com 10 mil reais eu ia receber 1.728. Com 50 mil reais eu já ia receber 8.640 reais. Olhando aqui já na casa dos seus 100 mil reais, olha só que interessante, a gente já estaria recebendo aqui mais de R$ 1.100 por mês, olha só que interessante. Agora com 200 mil, R$ 34.560. Claro, eu não estou colocando aqui que você deve investir nesse fundo imobiliário, tampouco que você deve concentrar a sua carteira de fundos imobiliários em um ou poucos ativos. Na verdade, eu acredito que você deve ter dentro de uma carteira uma diversificação onde você tenha fundos que acabam pagando um pouco menos, não pagam aqui 17%, mas acabam pagando, por exemplo, os seus 8, 9% de uma forma garantida. Você pode colocar alguns outros fundos ali, por exemplo o VSLH, como eu coloquei aqui para vocês, que pagam yield na casa de 17%, que já traz mais risco para dentro da sua carteira, mas que ainda assim traz um yield bastante interessante para o médio e longo prazo. Olhando aqui, nós podemos pegar outros fundos, a gente pode fazer essa conta o dia todo. Vamos pegar o LG11, que é um dos fundos que as pessoas mais gostam em relação à logística. Hoje ele está com yield de 10,28 ao ano, então é só colocar aqui na tabela os 10,28, aí aqueles mesmos 10 mil reais renderiam anualmente 1.028, 50 mil reais renderiam 5.140, 100 mil 10.280 reais e 200 mil 20.560 reais. Claro, aqui a gente está falando de um rendimento, por exemplo, em comparação ao VSLH, de aqui quase 14 mil reais a menos. Claro, aqui a gente tem um fundo que está pagando 10%, um outro que está pagando 17%, mas se nós pegarmos a continuidade dos rendimentos, pegarmos a previsibilidade e a segurança, são fatores extremamente diferentes e, claro, esses fundos imobiliários não têm nenhuma ligação, afinal de contas, um é de papel, o outro é de logística, são ramos muito diversificados e, claro, dentro dos fundos de papel hoje, com taxas de juros muito altas, especialmente Selic, o IPCA também bastante alto, o IGPM, que no ano de 2022 foi enorme, chegou ali na casa dos seus mais de 20% ao ano. Então, considerando fundos que têm um indexador tão alto quanto esse, diferentemente da logística aqui, dos galpões logísticos que funcionam de uma forma diferente, você precisa ter essa noção de que a carteira ela precisa ter um equilíbrio. Então, se pegarmos aqui esse fundo com 10%, o outro ali com 17%, uma carteira pagando 13%, 14%, assim, numa média, considerando que você equilibre todos os pratos de uma forma igual, seria um yield bastante interessante. Podemos pegar outros fundos aqui, um que a maioria das pessoas tem, porque é um do fundo imobiliário mais famoso que nós temos na bolsa, que é o MXRF11, aquele famoso fundo imobiliário de papel pagando 12,27%. Vamos colocar aqui na fórmula. Então, 12,27%, nós temos aqui, aplicando 10 mil reais, um valor de praticamente um salário mínimo, 50 mil reais, isso geraria ao ano, aqui só para a gente deixar claro, ao ano, 6.135 reais, 100 mil renderiam aqui os seus 12.270, 200 mil, 24.500 reais. Claro, aqui imagina você colocar 24.500 reais, deixando esse valor aqui aplicado o ano todo, sem considerar, claro, aqui a questão dos juros compostos, porque o que acontece? Essa conta, ela não é extremamente fiel ao valor aqui. Na verdade, esses valores eles seriam muito maiores. Por quê? Imagine aqui que no mês 1 você tinha esses 200 mil reais, 10 mil reais, enfim, não importa a quantia, mas só para a gente entender. No mês 2, por exemplo, você vai ter os 10 mil mais
outras cotas aqui do fundo imobiliário, porque você ia reinvestir. Então, na verdade, aqui nós teremos um efeito de juros compostos que, claro, no período de um ano, a gente não consegue sentir uma diferença tão grande. Aqui, talvez desses 24,5, a gente conseguisse passar para os seus talvez 25.200, 25.600 talvez, mas de qualquer forma, ainda assim é um valor bastante interessante, é um valor que você coloca mais no bolso. Então, esse daqui é um valor fechado, considerando a aplicação anual, de você colocar aquele dinheiro lá, esquecer, não pegar e reaplicar nenhum dos rendimentos aqui, o que você teria se você aplicasse no final das contas. Claro, considerando uma carteira de investimentos onde você considere investir para o médio e longo prazo, eu particularmente aconselho você reaplicar os seus dividendos, aplicar os seus rendimentos, porque isso vai acelerar e muito o seu crescimento na renda variável, especialmente aqui nos fundos imobiliários, onde você tem a possibilidade de mensalmente ir ao mercado e fazer compras ali de diversos outros fundos, ou até mesmo no fundo que você recebeu esse valor. Então, olhando aqui para outros fundos, a gente pode dar uma olhada, por exemplo, BCFF, que é um fundo de fundos que foi muito difundido pelo Primo Rico, que é um fundo bastante interessante da BTG, mas que passou ali por diversas quedas. A gente pode ver aqui que o seu valor ali em meados aqui de 2021 estava em R$ 86 e já acumula uma queda hoje aqui na casa dos seus 27,5%. É bastante coisa que está caindo. Mas ainda assim hoje, considerando a cota atual e não a patrimonial, nós temos um yield de 10,78. Indo aqui mais uma vez para a fórmula, a gente pode colocar esses 10,78. E aqui nós teremos os valores efetivamente que seriam pagos para nós, considerando aquele rendimento anual, 200 mil renderiam R$ 21.560. Aqui a gente pode brincar com essa fórmula de diversas maneiras. Então, ao invés de, por exemplo, colocar um yield aqui de 10,78, a gente pode colocar um yield intermediário, vamos colocar um yield perto ali da Selic, 12% ao ano. Isso, claro, já livre de imposto de renda. Aí, ao invés da gente trabalhar aqui com 100 mil, 200 mil, a gente pode colocar valores quebrados, por exemplo, valores que nós temos. Então vamos supor que eu sou um investidor que já está mais tempo na bolsa, eu tenho R$ 235.135,32. Quanto que isso ia me render? Então a tabela aqui faz essa conta pra gente. Esses 235 mil aqui que eu fiz numa taxa anualizada de 12% ao ano e geraria R$ 28.216,24. Claro, isso aqui sem reconsiderar, como eu coloquei, a questão dos juros compostos, da reaplicação no próprio fundo. Mas, claro, eu tenho aqui alguns vídeos no canal onde eu explico como montar uma carteira de investimentos. Eu tenho aqui no canal uma ideia do porquê que eu considero que fundos imobiliários para iniciantes são muito melhores do que ações, mas claro, não é uma classe que você deve desprezar. Afinal de contas, dentro de uma carteira equilibrada de investimentos, eu considero particularmente que se você tiver, a princípio, uma renda recorrente caindo ali na sua conta, e os fundos imobiliários, naturalmente, eles têm uma oscilação muito menor do que as ações, eu, como um investidor um pouco mais amedrontado com essa volatilidade, com a renda variável, eu aplicaria meu dinheiro primordialmente nos fundos imobiliários. Depois que eu entendesse a ideia das ações, da renda variável, eu colocaria o pé bem devagarzinho em alguns fundos, em alguns fundos de investimento, eu digo, em algumas ações específicas que você goste, e aí, com base nisso, estudando os balanços, acompanhando um pouco o mercado, eu começaria a ir mais forte ali na parte de ações, considerando, claro, que o seu perfil seja esse, porque, na verdade, existem inúmeros perfis de investidores e, claro, se você considerar, por exemplo, que tem o professor Baroni, que é muito conhecido da Suno, ele investe totalmente em fundos imobiliários porque ele entende que é o que ele conhece, que é o que ele sabe aplicar. Já, por exemplo, dentro da mesma casa, nós temos o Thiago Reis, por exemplo, que ele gosta muito mais de ações e de ações internacionais, ações brasileiras, ações internacionais, e ele gosta de ter um pouco de fundo imobiliário apenas para uma renda recorrente ali para ele, mas ele investe majoritariamente em ações. E nós temos, por exemplo, o Luiz Barsi, que diz que fundos imobiliários são um conto do vigário. Então, nós temos aqui diversos investidores, claro, cada qual com seu resultado, mas não existe uma fórmula certa se você quer permanecer na Bolsa de Valores, porque na verdade a ideia é que a Bolsa de Valores no médio e longo prazo, ela vai sim trazer um retorno interessante para nós. Existe ali uma pesquisa que depois de alguns anos no mercado, a chance de você ter um retorno interessante, considerando o investimento em boas empresas, chega a beirar ali o seu 100% de chance. Claro, nós não estamos falando de um prazo de 2 anos, 3 anos, nós estamos falando de 6, 7, 10 anos de investimento em bolsa de valores consistentemente. Claro, eu sei que não é fácil, eu sei que é um pouco complicado, mas
trazendo vocês aqui para mim, eu acho que o que fica de recado aqui é que uma carteira bem diversificada que traz um yield razoável, ali na casa dos seus 10, 12% ao ano, ainda assim é uma carteira muito boa, porque existem diversos autores que colocam que nós devemos buscar um yield na casa dos 6, 7% ao ano. E se nós temos hoje a possibilidade de comprar diversos ativos de uma forma muito barata, pagando dividendos e rendimentos de uma forma também consistente e boa, eu acredito que hoje é o momento ideal para nós montarmos uma carteira de investimentos e expormos a nossa renda à parte de ações, fundos imobiliários, ações internacionais, renda fixa também pode ser ali uma possibilidade boa, mas claro, eu acredito que você dentro aqui do canal pode encontrar diversos conteúdos a respeito de como montar uma carteira de investimento, entendendo um pouco de fundos imobiliários, algumas ações e claro, eu trago aqui todos os balanços mais importantes das empresas mais conhecidas, das empresas mais faladas e claro, aquelas que têm algum problema, estão passando por algum turnaround, que estão tentando revolucionar a empresa e tudo isso eu trago aqui para vocês, para a gente ter sempre a melhor notícia, sempre a melhor informação para a gente alcançar a liberdade financeira. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Muito obrigado e tchau!